Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Gilsonildo, você está no nosso canal na EBD, o canal que leva a palavra de Deus até você. Vamos estar estudando nessa oportunidade a nossa lição de número 12, do dia 22 de setembro de 2019, que tem como tema a mordomia do cuidado com a terra. O texto-alvo da nossa lição se encontra no Salmo 115, versículo de número 116, aonde está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. A nossa verdade prática está escrito: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. E para embasar o tema dessa lição, a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, do versículo de número 26 até o versículo de número 30. Ok? Vamos para a introdução da nossa lição. Nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Perceberemos que há promessas bíblicas para a restauração da terra. Nosso Senhor há de restaurá-la completamente. Essa é a introdução da nossa lição. O tópico de número 1. O homem foi criado para ser mordomo de Deus, mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser um mordomo. Essa palavra grega significa oikonomos, da criação. Pela fé entendemos que a obra de Deus, pela fé entendemos que ela é a obra de Deus e não o resultado de um processo evolutivo por um acaso. Nós somos criacionistas e acreditamos que a terra foi criada pelo Deus Criador do céu e da terra e não por um processo evolutivo por um acaso. Não. Os cristãos acreditam e defendem com bases bíblicas que a terra ela foi criada. Todo o universo ele foi criado pelo Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, está escrito assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o invisível não foi feito do que se vê. Então, tudo foi criado através do poder da palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada. Por isso o Criador é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder pela obra de suas mãos, pois foi Ele que fez, a Ele é tributado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder ao Criador do céu e da terra. Está lá em Apocalipse capítulo 4, verso de número 11, aonde está escrito: digno é o Senhor nosso Deus de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade se existem e foram criadas. Ou seja, Deus não é apenas só o Criador, Deus também é o sustentador de toda a sua criação, inclusive a terra. Deus fez a terra, qual o objetivo? Para que ela fosse habitável, para que a terra fosse habitável. Está no número 2. Deus fez a terra para que os seres humanos habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para dar sustento e para desta sustentar-se, conforme diz a Bíblia. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e que te formou. Tem criado os céus e o Deus que formou a terra e o fez. E ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Essa referência está lá em Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número
18. Então Deus fez a terra para que ela fosse habitada, conforme a nossa lição. O tópico de número 2. O tópico de número 2. A terra é do Senhor. O Salmo 24, versículo de número 1, vai nos dar essa confirmação que a terra é do Senhor. A terra foi feita por Deus e Deus é possuidor da terra que Ele fez pelo poder das suas mãos, pela sua glória, o seu poder sobrenatural. O versículo, estou aqui, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então Deus fez a terra para ser habitada, a terra é do Senhor. Deus criou os animais, os seres vivos, e por último Deus formou Adão e Eva e o colocou nessa terra para o lavrar e para que ele pudesse guardar a terra, também proteger a terra. O tópico número 2, Deus concede terra aos homens, conforme nós já falamos. Um versículo interessante está em Deuteronômio, capítulo de número 10, e o versículo de número 14, aonde está escrito assim: os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nele há. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Criador, Ele espera que nós possamos zelar com cuidado e sabedoria para exercer a nossa mordomia cristã sobre a terra. Nesse sentido, espera-se que os crentes, os cristãos em Jesus, sejam um exemplo na relação com o meio ambiente. Não podemos, de forma alguma, contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios e o uso irracionais, principalmente aí da água, a água potável. Realmente, alguns acreditam que daqui poucas décadas vai ser muito difícil, né? A questão da água, ela vai ter um valor muito alto, um valor substancial, porque ela é algo imprescindível para a vida cristã. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós precisamos fazer é cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. É bem verdade que Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções. Então é necessário que nós venhamos fazer a vontade de Deus, cuidando de forma eficiente daquilo que Deus colocou na nossa terra. Porque a natureza, ela é uma dádiva da graça, do dom imerecido da misericórdia de Deus. A natureza é um presente de Deus para o ser humano, pois Ele que dá a todos a vida, respiração a todas as coisas. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o versículo de número 25. Sem a natureza não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais que Deus deixou à disposição do ser humano. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme revelado no Evangelho, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e desça chuva sobre os maus e bons, sobre justos e sobre injustos. Esse versículo está em Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 45. Então, o amor e a bondade de Deus é para com todos. Todos, cristão e não cristão, têm o privilégio, a honra de poder desfrutar da terra de forma responsável. Lembra os nossos irmãos que o povo de Israel, eles deveriam deixar um período para que a terra pudesse descansar. E eles não fizeram isso. E uma das razões também que eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, foi para que a terra também pudesse descansar. Não obstante a sua rebelião e desobediência contra a lei e a vontade do Senhor nosso Deus. A missão de governar a terra. Deus governa o cosmos, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A terra pertence a Deus, primeiramente por direito de criação,
Está lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, aonde está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então a terra é de Deus primeiro, por direito de criação, porque foi criado. Não houve um estrondo, um processo evolutivo que apareceu a terra. Não, nós cristãos acreditamos e defendemos com a nossa base, com a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada, que a terra foi criada por Deus, é obras da mão do Criador do céu e da terra. Em segundo lugar, por direito de preservação. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envia o teu Espírito e são criados. E assim renova a face da terra. Salmo 104, no versículo de número 30, também tem Isaías, tem o Salmos 65, do versos 9 ao 13. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, aonde está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, não só, como nós lemos aqui, os peixes, os animais, mas também a terra foi dada para que o homem pudesse cuidar de forma responsável, de forma eficiente. O tópico de número 3 diz que vai falar sobre o homem e a sua relação com a terra. A terra antes do homem, a terra antes do homem. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal no Éden, antes da criação do homem. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, antes da criação do ser humano, observe-se que não chovia da forma como nós recebemos a chuva sobre a terra hoje. Era um vapor que ele brotava, que ele subia da terra ali, trazendo vida a toda a sua vegetação. Gênesis capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 16, os irmãos vão encontrar aí essa referência, ok? O ser humano, por conseguinte, era e continua a ser indispensável ao cultivo e guarda e a preservação do planeta. Esta é a nossa missão. Nunca se falou, como se tem se falado em preservação do meio ambiente, em preservação da terra. E vemos que então essa terra, irmãos, antes do homem, antes do pecado, ela não tinha os efeitos, não sofreu os efeitos que ela sofre hoje. Os efeitos que ela sofre hoje, a deteriorização, que é uma das nossas responsabilidades, cuidar disso, só aconteceu devido ao advento do pecado. Então tudo acabou sofrendo. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai falar que a própria criação geme como se estivesse com dores de parto, devido à questão do pecado de Adão e Eva, e afetou não só o homem, mas também toda a criação de Deus. A terra depois da criação, do homem. Segundo o capítulo de Gênesis, narra a formação do homem e a sua vocação para ser o mordomo do jardim. Foi onde Deus o colocou e o determinou. Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo de número 8. Nesse tempo, a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele, e isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado. Ou seja, Deus formou tudo de forma bem organizada e colocou o homem. O homem tinha uma missão, simplesmente de cuidar da terra. E observe que o homem vivia daquilo que Deus o colocou no jardim, das plantas, de tudo aquilo que Deus, com seu próprio poder,
fez para que o homem pudesse viver tranquilamente. Deus colocou o homem, meus irmãos, em um ambiente maravilhoso, em um ambiente para que ele pudesse ter uma vida sossegada, uma vida que agradasse a Deus, uma vida, melhor dizendo, uma vida com qualidade. Por que muitos de nós hoje não temos uma boa vida com qualidade? Devido ao pecado. Quando eles pecaram, perdemos esta qualidade de vida devido ao erro fatal de Adão e Eva, ok? Muito foram as árvores, diz a nossa lição, que brotaram, inclusive a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, que foi essa que Deus ordenou em Gênesis capítulo 2, versículo 9, para que o homem não tocasse, para que não se alimentasse do fruto, mas infelizmente Eva deu ouvido à voz do adversário e acabou cometendo este pecado. Após a disposição do ecossistema, o Criador entregou ao homem a sua grande missão. E eu tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Gênesis capítulo de número 2, versos de número 15. A terra depois da queda. O que acontece com a terra depois da queda do homem? Depois que o homem pecou contra Deus, que Deus chegou no jardim do Éden e o homem estava escondido, se escondendo de Deus, e Deus ali lhe dá a sentença. O que aconteceu? O homem desobedeceu essa ordem divina, de comer do fruto proibido. Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza, está escrito em Gênesis. Deus, ele exerceu o juízo sobre o pecado do homem. Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo diz que nós devemos considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. Deus foi bom para com o homem, colocando no jardim do Éden e também dando ordens, para que ele não desobedecesse a sua ordem, que era de ir ali naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desobedeceu e sofreu as suas penalidades e até hoje sofre devido à sua desobediência. Então nós vemos um Deus bondoso que fez tudo para agradar o homem, fez o jardim e o colocou ele. Mas quando o homem pecou, quando o homem errou, houve o juízo de Deus e a severidade de Deus como consequência da sua rebelião e do seu pecado contra Deus. Vai dizer que desta forma, toda a ecologia do planeta ela foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 20, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo, os irmãos, se puderem acompanhar, está escrito: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então o pecado afetou toda a raça humana, inclusive a terra, o ambiente em que o homem estava vivendo. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil para a sobrevivência humana. O tópico de número 4 vai tratar da mordomia do meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? É a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta, que é algo muito difícil de se fazer. Essa não é uma tarefa muito fácil de se fazer. Por isso que os governantes se reúnem constantemente para tratar de questões sobre o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Recentemente, agora, nas últimas semanas para trás, nós sofremos aí um ataque, diga-se de passagem, de muitas queimadas na nossa Amazônia. Alguns estão sendo investigados pela Polícia Federal, para ver se houve crime nessas queimadas que houve lá, pois isso traz um prejuízo não só à terra, mas a todo o meio ambiente, e vários países se envolveram aí nessa empreitada, alguns querendo tirar algum aproveito na questão política, mas a verdade é que a terra foi prejudicada com essa ação aí
que aconteceu nos últimos dias. Essa não é uma tarefa fácil, pois os interesses pelas riquezas naturais têm levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente, a questão do poder, a questão do dinheiro, a questão de desfrutar das riquezas da terra e de não devolver o adubo necessário, o cuidado necessário que precisa ter com a terra. O homem só quer tirar, só quer se enriquecer dela, e isso vai chegar aí uma fatura para a população mundial pagar, como nós já estamos sentindo o peso, né? Então precisamos cuidar, isso é uma ordem divina, é um mandamento de Deus para com as nossas vidas também, cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Na maioria dos países, exemplos do Brasil, as cidades em geral, são ambientes poluidores, dominados por estruturas corruptas, imoralidades, violência sem controle. Nesse sentido, todas as palavras de Jó são reveladas. Desde as cidades gemem, os homens, as almas dos feridos exclamam, e contudo Deus não imputa com loucura. Jó 24, versículo de número 12. Sabemos, meus irmãos, da poluição, dos aviões, quanto que os aviões poluem. Houve uma matéria agora, nessa semana, sobre a questão da poluição das aeronaves, a questão dos veículos. É claro que já se estuda para que, aqui no Brasil já tem, mas é muito pouco, em alguns outros países talvez com mais investimento, a questão de veículos elétricos, que não venha poluir tanto, para que nós não venhamos sofrer esse dano aí na questão do meio ambiente. Em resumo, o processo de urbanização e industrialização se tornaram símbolo de poluição e degradação do meio ambiente. Então, o pecado entrou, o homem não cuida bem, né, na verdade, da terra, e temos sofrido os efeitos, tem chegado até nós o efeito desta degradação daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. A degradação da terra. O adversário da nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra. Está lá em Jó 2, versículo 1 e o versículo de número 2. Ele provoca tragédias espirituais, morais e físicas contra o homem, assim movido pelo sentimento da ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Nós sofremos recentemente os maiores desastres da história ambiental aqui no nosso país, a tragédia de Mariana, agora aconteceu a última tragédia em Brumadinho, lamentável. Por quê? Porque os homens querem dinheiro, tudo pelo poder, né? Fazendo de forma irresponsável, como aí as nossas justiças estão apurando, a CPI lá em Minas Gerais estão apurando e estão indiciando os responsáveis para que eles venham pagar pelos crimes que cometeram, né? Em nome do dinheiro e da ganância. Infelizmente, alguns deles parece que vão ser, agora já vão ser indiciados aí pela polícia, para que possam pagar pelos crimes que cometeram, mas ninguém vai trazer as almas, as vidas que foram perdidas, infelizmente. A restauração da terra. A palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Agora a criação encontra-se sujeita o quê? A degradação, a deteriorização. Por mais que a justiça tenha as nossas leis para proteger a questão do meio ambiente, mas mesmo assim, o homem, ele continua violando as regras e os princípios e destruindo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aguardamos o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. Com certeza, nós que temos conhecimento das questões escatológicas, sabemos que um dia há de termos um novo céu e uma nova terra, que a dor não existirá mais, porque o primeiro céu e a primeira terra já foram passados e o mar já não existe mais. Cuidamos da terra, sermos um bom mordomo com responsabilidade, de acordo com a Bíblia Sagrada, com aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos viver de forma que agrade a Deus. A nossa conclusão está antes
da queda, o ambiente natural ele era perfeito. Antes do homem pecar, tudo era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem, a voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transtornou a natureza original de Deus, mas a promessa de Deus para esta restauração da terra. Isso acontecerá, como já falei, quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo pós-tribulação, conforme nós pré-tribulacionistas acreditamos. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar nas redes sociais, ok? Se inscreva, compartilhe no grupo de WhatsApp e nas nossas redes sociais existentes. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.